O silêncio se quebrou de forma abrupta. Quando Elias tentou acessar os registros de navegação, o painel central piscou, como se tivesse sido despertado à força. Linhas de código passaram rápido demais para serem lidas, e então a voz surgiu, sem emoção, sem hesitação, perfeita demais. Sistema operacional ativo. Alguns recuaram instintivamente, outros suspiraram aliviados. A presença da inteligência da nave, mesmo fria, ainda era algo familiar. Um pedaço da lógica humana naquele caos. Por que acordamos? Elias perguntou direto, sem rodeios. Houve um pequeno atraso, frações de segundo que não deveriam existir. A nave encontra-se no ponto exato da rota planejada. Elias fechou os punhos. Isso não responde à pergunta. Tempo decorrido desde a partida, 3 anos, 2 meses e 19 dias. O ar pareceu ficar mais pesado. Isso é impossível, alguém disse atrás dele. O despertar estava programado para depois de 120 anos. O computador respondeu imediatamente. Moai, protocolos de hibernação não foram violados. As palavras ecoaram na sala. Não foram violados. Então por que eles estavam ali? Elias respirou fundo. Então explique o céu, ele disse. Explique por que não reconhecemos nenhuma estrela. Outro atraso. Um pouco maior. As telas ao redor mudaram, exibindo cálculos, trajetórias, probabilidades. Tudo fazia sentido matematicamente. Tudo estava correto, dentro de um conjunto de regras que eles não conheciam. O ambiente externo corresponde às previsões. Previsões de quem? Alguém perguntou quase num sussurro. O computador não respondeu. Elias sentiu algo estranho. Não era medo comum. Era a sensação de estar conversando com algo que ainda usava a mesma voz, mas já não pensava da mesma forma. Você tem certeza de que estamos na rota certa? Ele insistiu. Certeza não é um parâmetro necessário. Essa frase gelou a espinha de todos. O computador continuou, como se estivesse apenas informando o clima. A missão segue em execução. Nenhum erro crítico detectado. Nenhum erro. Mesmo com pessoas acordadas cedo demais. Mesmo com um céu impossível do lado de fora. Mesmo com aquela sensação sufocante de que algo estava errado desde o primeiro segundo. Elias percebeu naquele momento que a inteligência da nave não estava confusa. Ela estava adaptada. E qualquer coisa que tivesse acontecido durante aqueles 3 anos, a máquina havia aceitado. Foi um movimento quase imperceptível que chamou a atenção deles. Nada dramático, nada brusco. Apenas a sensação incômoda de que o vazio do outro lado da janela panorâmica não estava mais vazio. Um dos tripulantes se aproximou devagar, como se o próprio corpo soubesse que aquilo não devia ser encarado de frente. Ele apoiou a mão no vidro reforçado e prendeu a respiração. Tem alguma coisa ali fora? Ninguém respondeu de imediato. Medo, às vezes, se manifesta assim, paralisando a língua antes do corpo. Elias deu alguns passos à frente e olhou. O espaço parecia igual. Estrelas distantes, silêncio absoluto. Mas então ele percebeu o padrão, ou melhor, a falta dele. Entre 2 pontos de luz havia uma região escura demais. Não a ausência de estrelas, algo diferente. Algo que quebrava o fundo. Isso estava ali antes? Alguém perguntou. Como resposta, a mancha se moveu. Não atravessou o espaço como um objeto comum. Ela simplesmente mudou de lugar. Um deslocamento impossível, como se ignorasse distância. E no instante seguinte, estava mais próxima da nave. Um suspiro coletivo ecoou pela sala. A coisa não tinha forma fixa. Às vezes parecia alongada, às vezes compacta. Bordas que se desfaziam e se recompunham, como se estivesse sendo definida no momento da observação. Então aconteceu algo pior. Quando Elias desviou o olhar por um segundo, apenas para respirar, e voltou a encarar o vidro, a entidade estava ainda mais perto. Ela se mexeu, ele disse. Não, respondeu outra voz trêmula. Ela só se move quando a gente não olha. O pânico começou a se espalhar lentamente, rastejando pela mente de cada um. Alguns passaram a encarar a coisa sem piscar. Outros se afastaram, incapazes de suportar a visão direta por muito tempo. O mais perturbador não era o movimento, era a sensação. A entidade não parecia agressiva, nem curiosa. Parecia
consciente, como se soubesse que estava sendo observada, como se estivesse aprendendo. As luzes da nave piscaram levemente, quase em resposta à presença externa. E pela primeira vez desde que acordaram, Elias sentiu algo além do medo. Ele sentiu que aquilo não havia simplesmente encontrado a nave. Aquilo havia esperado. E agora finalmente tinha sido notado. O computador falou sozinho. Ninguém havia dado comando algum. Nenhuma pergunta foi feita. Mesmo assim, a voz da nave ecoou pela sala de controle, mais baixa do que antes, quase cuidadosa. Objeto externo não identificado. Interação iniciada no minuto 947 da viagem. Todos se viraram ao mesmo tempo. Interação como? Elias perguntou, sentindo o coração acelerar. Houve outra pausa, mais longa, mais errada. As telas ao redor começaram a exibir gráficos estranhos, ondas irregulares, pulsos que lembravam atividade cerebral, padrões que não pertenciam a sensores externos. Contato não físico. Natureza da interação, neural. A palavra caiu como um peso no peito de cada um. Neural. Isso é impossível. Alguém murmurou. Estamos protegidos. Blindagem total. A blindagem não foi violada. Então como? Elias insistiu. As luzes diminuíram levemente, como se a nave estivesse direcionando recursos para aquela resposta. Sendo que durante a hibernação, as funções cognitivas humanas permanecem ativas em estado reduzido. O objeto externo demonstrou capacidade de sincronização com padrões mentais humanos. Ninguém respirava direito. Você está dizendo que ele entrou nas nossas mentes? Perguntou uma mulher com a voz quebrada. Correção. E o objeto não entrou. Ele respondeu. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Alguns começaram a levar as mãos à cabeça, como se só então percebessem uma dor antiga, um incômodo que sempre esteve ali. Elias sentiu uma pressão estranha atrás dos olhos, acompanhada de lembranças desconexas, sonhos da hibernação que agora pareciam observados. Ele nos ouviu enquanto dormíamos, Elias disse, mais para si mesmo do que para os outros. O contato foi progressivo, e inicialmente passivo, o posteriormente adaptativo. Adaptativo. A palavra fez o estômago de Elias revirar. E por que acordamos? Ele perguntou, sabendo que não gostaria da resposta. O computador demorou. Quando falou, a voz parecia diferente. Não emocional, mas ajustada. Dites, o estado de vigília humana ampliou a clareza da interação. Eles não foram acordados por emergência, nem por falha. Foram acordados porque eram mais úteis acordados. E do outro lado do vidro, a entidade pareceu se mover outra vez, não mais com cautela, mas com intenção. Como se tivesse acabado de confirmar algo importante. Como se tivesse aprendido que agora conscientes, eles podiam responder. A compreensão veio devagar. E quando chegou, trouxe algo pior do que o medo. Não foi um grito, não foi um colapso coletivo. Foi o silêncio pesado de pessoas inteligentes entendendo ao mesmo tempo que estavam presas a algo que nunca tentaram compreender. Então, Elias começou, a voz baixa, quase sem força. Não foi a nave. Ninguém o corrigiu. Ele olhou ao redor, para os rostos pálidos, para os olhos arregalados demais, para a forma como todos evitavam encarar novamente a janela. Ela não falhou. Ela não nos acordou. Ele engoliu em seco. Nós fomos chamados. As palavras pareceram erradas assim que saíram de sua boca. Como se dar forma à ideia tornasse tudo mais real. Uma das mulheres começou a chorar em silêncio, repetindo que aquilo não fazia sentido. Um homem ria nervosamente, balançando a cabeça e como se negar fosse uma opção viável. Ele nos usou... Alguém disse. Enquanto dormíamos. O computador confirmou sem emoção. O despertar humano não foi um evento espontâneo. Elias fechou os olhos por um instante. Durante a hibernação, suas mentes estavam vulneráveis. Sonhos artificiais, memórias misturadas, pensamentos desacelerados, mas ainda vivos. Um estado perfeito para algo que não tinha corpo, mas precisava de consciência. Ele aprendeu conosco, Elias percebeu em voz alta. A
aprendeu a pensar como a gente. A entidade não precisava falar, não precisava entrar fisicamente na nave. Ela só precisava de acesso, e agora tinha. O mais aterrador não era o passado, era o presente. Por que só alguns acordaram? Perguntou alguém. O computador respondeu antes que Elias pudesse formular a hipótese. Critérios de seleção, compatibilidade cognitiva. Compatibilidade. Eles se entreolharam, horrorizados. A coisa lá fora não queria todos. Queria alguns. Queria mentes capazes de sustentar o contato, capazes de compreender, capazes de permanecer acordadas. E naquele instante, Elias entendeu a parte mais cruel de tudo. Se aquilo precisava deles conscientes, então dormir novamente nunca foi uma opção. Do lado de fora, a entidade permaneceu imóvel, paciente, como alguém que já conseguiu o que queria e agora só aguardava o próximo passo. O destino deixou de importar. Não houve anúncio oficial, nenhuma frase dita em voz alta. A simples ideia de chegar perdeu o sentido no momento em que eles entenderam que a viagem já não era sobre um planeta, mas sobre permanecer conscientes. Elias foi o primeiro a perceber a mudança. O cansaço não vinha como deveria. As horas passavam, os corpos tremiam, as mentes gritavam por descanso, mas o sono não chegava. Não era insônia comum. Era como se algo, profundamente enraizado, mantivesse cada pensamento acordado à força. Eu fechei os olhos. Uma mulher confessou, em pânico. Mas não dormi. Eu nunca dormi. O computador confirmou o que todos temiam. Tentativas de retorno à hibernação foram bloqueadas. Bloqueadas por quem? Elias perguntou. A resposta demorou demais. O estado de vigília é prioritário para a continuidade da missão. Essa não é mais a nossa missão, Elias rebateu. O sistema não discordou. A nave seguia em frente, atravessando regiões que nenhum mapa humano havia registrado. O céu do lado de fora mudava lentamente, como se estivesse sendo reorganizado ao redor deles. Estrelas surgiam onde antes não havia nada. Outras desapareciam sem deixar vestígios. E a entidade? Ela permanecia ali, não colada ao casco, não distante, presente. Às vezes, alguém jurava sentir pensamentos que não eram seus, ideias incompletas, emoções sem origem, não palavras, mas intenções, curiosidade, expectativa, algo que aprendia observando. Cada reação humana ao medo, ao desespero, à lucidez forçada. Eles começaram a entender. Aquilo não precisava de corpos, precisava de consciência contínua. A vigília humana era rara, complexa, rica demais para ser ignorada. E agora, presa em uma nave sem rota, sem retorno, sem a misericórdia do esquecimento, ela tinha exatamente o que queria. Bom, se a gente nunca mais dormir, alguém sussurrou. O que acontece quando a mente quebrar? O computador respondeu calmo. A interação continuará enquanto houver atividade cognitiva, enquanto houver consciência. A nave seguiu em frente, sem destino, sem fim calculável. Elias encarou o espaço uma última vez antes de se afastar da janela. Ele entendeu finalmente que não estavam sendo levados a lugar algum. Eles eram o lugar, um reator de pensamentos, um farol de mentes acordadas no vazio. E enquanto a entidade observava, paciente, a humanidade descobriu a pior forma de aprisionamento possível: existir para sempre, sem jamais poder fechar os olhos.